Shalom, queridas, shalom. Aqui para mim, bom dia ainda. E hoje é o nosso início do propósito, né? Na verdade, esse aqui ainda não será o vídeo do propósito de hoje. Esse é um vídeo mais de direção, de orientação, porque eu não sei como é que você veio parar aqui, né? Eu não sei qual é o teu propósito, eu não sei como é que está o seu casamento, né? O grupo, o propósito dele é a restauração dos homens. Como eu disse no videozinho passado que eu fiz, acho que foi na semana passada, né? As mulheres abrirão as portas, né? Para que esse feminismo, para que essas questões se perdessem. E eu creio que Deus está levantando uma geração de mulheres que vai fechar essa porta, que vai se posicionar. Às vezes a gente pensa que levantar os homens vai ser algo que nós vamos fazer, e na verdade não é nada disso. O que nós vamos fazer é voltar nós ao nosso papel. Sermos tratadas, nos posicionarmos como mulheres sábias, como diz a palavra. E dentro dessa nova posição nossa, eu acredito, eu creio que os homens também começarão a ser levantados, porque Deus zela em cumprir a sua palavra, né? Então, eu não sei como é que você está aqui, eu não sei qual é o teu propósito. Talvez o teu casamento esteja totalmente alinhado e você esteja aqui somente para que seu marido se levante ministerialmente. Mas eu já sei que tem irmãs aí que estão até divorciadas, separadas, que o marido foi embora com outra, casamentos que estão desalinhados. E eu creio que Deus vai falar com você. E eu creio que Deus vai atuar na sua vida. E eu creio que esse momento, né, esse tempo, esse período que a gente vai passar junto aqui, é uma providência divina para você, para sua casa, para sua família, para que você verdadeiramente entre nesse tempo precioso. Mas eu preciso que você saiba que Deus vai, nesse tempo, ele vai confrontar suas estruturas. Só depois das suas estruturas confrontadas é que o Senhor vai encontrar guarida para alinhar, né, os nossos casamentos, para que os nossos casamentos não seja o que eu quero ou o que você quer, porque a gente cria uma ideologia romântica do que deve ser um casamento, né, para que os nossos casamentos sejam o que Deus projetou para que fosse, né? Eu sei que existem muitas vozes por aí, hoje vozes dentro da igreja que abençoam, que liberam o divórcio, vozes de que eu tenho que ser feliz. Queridos, eu tenho atendido mulheres, e se você é uma das que eu atendi, está aqui, não se sinta confrontada ou exposta, né? Até mesmo porque eu não vou falar quem, mas eu tenho atendido mulheres que têm dito assim, pastor, eu vou me separar, porque eu tenho que ser feliz, eu não sou feliz. Queridos, isso não é bíblico. Não é bíblico, sabe? Se a gente estiver dentro da palavra, dentro da igreja, mas não vivendo a palavra, a gente está perdendo tempo. A gente tem que verdadeiramente ter Deus como centro das nossas vidas, e para que Deus seja o centro das nossas vidas, a palavra tem que ser real, ela tem que ser vivida, né? A palavra não é um livro de histórias. A gente foca tanto em conhecer a história, a gente tem que sair desse foco e focar em viver a história, em focar em obedecer, né? O Senhor disse assim, eu não tenho prazer em sacrifício, o meu prazer é na obediência. Não é que a gente não tenha que fazer sacrifícios, nós temos que fazer sacrifícios, mas o nosso sacrifício tem que estar baseado, embasado, né, alicerçado na obediência. Então, esse vai ser um tempo onde o Senhor vai fazer grandes coisas em nós, né? Independente de como você chegou aqui, eu tenho certeza de uma coisa, você tem desejo que a sua vida seja testemunho, porque quando a nossa vida está fora dos trilhos, independente do nível, mas quando ela está fora dos trilhos, são muitos processos de humilhação, de dores, de vergonhas, de medo, são muitas coisas que a gente passa, né? E quando a nossa vida é transformada, a nossa vida passa a ser um testemunho vivo para a glória do Senhor. E eu tenho certeza que você quer viver isso, que você quer passar por isso. Só que existe uma questão, contar um testemunho é lindo, mas viver o testemunho não é fácil. Eu lembro de um tempo onde a gente passou uma escassez financeira muito grande, muito grande.
minhas filhas eram pequenas, a gente recém tinha feito financiamento da casa, né? Foi quando a gente comprou essa casa aqui, e meu marido e eu ficamos desempregados. E eu vivi muitos milagres, muita provisão, muito milagre. Eu poderia passar a tarde aqui, eu já contei vários, eu sei que muitos já sabem vários trechos, né, desse tempo. E quando eu conto isso, as pessoas ficam maravilhadas, uau, que lindo. Ah, eu nunca vi Deus fazendo isso na minha vida, ah, eu não tenho esse tipo de experiência. Porque você não passou pelo tipo de situação. Então, ser um testemunho de milagres é viver o processo, queridos. E viver o processo é a parte mais difícil da história. E hoje eu estou convidando você a ter uma vida de milagres, a entrar nesse processo, a aceitar o processo, sabe? A ser um com Deus, para viver um processo poderoso de restauração, de transformação, de alinhamento na sua casa. A Bíblia diz que quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, porque o Senhor tem desejo de se mostrar forte para aqueles cujo coração são perfeitos para com Ele. Mas o que é perfeito? É um coração totalmente do Senhor, é um coração entregue, completo. É um coração que está seguro em Deus. E isso aqui é forte demais, porque o Senhor quer se mostrar forte nas suas causas. Ele quer mostrar que ele tem todo o poder, isso está lá em 2 Crônicas 16:9. Ele quer mostrar que ele tem todo o poder, que ele pode transformar essa situação. Ele é forte nas suas causas, mas para que isso aconteça, o seu coração tem que estar completo nele. O seu coração tem que ser perfeito para com ele. O seu coração tem que estar seguro de que ele vai fazer. E por isso que dentro desse processo, dentro desse propósito, onde nós vamos nos posicionarmos em relação ao nosso marido, vai começar por nós. Porque o nosso coração tem que estar em Deus. E agora eu te pergunto, você está disposta? Você está disposta a ser confrontada nas suas estruturas? Você está disposta a se consertar? Você está disposta a se posicionar? Você está disposta a não procurar culpados para a sua situação? Você está disposta a reconhecer que talvez o seu marido não seja o sacerdote porque você tem tomado o lugar dele? Você está disposta? Você está disposta a sair de cena para que o Senhor age? Você está disposta a abrir mão das suas dores, das suas feridas, dos seus traumas? Você está disposta? Queridos, o reino dos céus é tomado por esforços. Só os valentes, só os fortes podem se apropriar dele. Mas aí o reino dos céus é justiça, é paz, é alegria no espírito. O reino dos céus é vida e vida em abundância. Mas você tem que ter coragem para lutar e se apossar dele. O que vai ser necessário para esse tempo que a gente vai começar hoje, de 21 dias? Primeiro, você vai ter que ter obediência. Não a mim, porque nós vamos ministrar a palavra. Se a gente não ministrar a palavra, você não tem obrigação nenhuma de obedecer. Mas você tem que estar disposta a ter uma obediência. Você tem que estar disposta a entrar pela porta estreita. Eu até falei esses dias, né, no reset, na libertação que a gente faz toda manhã, ou mentira, toda semana, que entrar pela porta estreita é deixar as bagagens. Você tem carregado quantas coisas? Tanto em relação a você, né, como eu posso, eu faço, eu mando, eu sei, como em relação ao seu marido. Você está disposta a largar essas bagagens? A entrar verdadeiramente pela porta estreita? Entrar por essa, tive que sair ali, queridos. Entrar por essa porta estreita é deixar as pendências para trás. É abrir mão da dor, é abrir mão do trauma, é abrir mão da indiferença do marido, é abrir mão de você, é abrir mão do autoritarismo, de ser o centro. Entrar pela porta estreita não é fácil. E é isso que a gente vai fazer nesses dias. A Bíblia diz que a gente tem que entrar pela porta estreita porque larga é a porta, espaçoso o caminho, mas ele conduz à perdição. E muitos entram por esse caminho largo, né? Porque estreita é a porta e é apertado o caminho que leva à vida. E poucos encontram esse caminho, que está lá em Mateus, está em Mateus 7, 13 e 14. Daí, qual é a sua escolha hoje? Entrar por esse caminho estreito, ou você decide se posicionar, entrar pelo caminho largo, ou você decide se posicionar e entrar pelo caminho estreito?
Em Mateus 21 diz assim, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito, as obras que Jesus fez, mas até se disser aos montes, ergue-te e precipita ao mar, isso vai acontecer. Então, se você tiver fé, por isso que eu falei que o que é necessário é ter uma fé fervorosa, uma obediência fervorosa, e é impossível você obedecer a palavra se você não crê que ela é verdadeira. E daí, queridos, nós falamos que cremos. Se eu falar para você assim, você crê na palavra? Sim, pastor, eu creio. Mas quem crê, obedece. A nossa fé, a nossa crença, ela tem que ser movida por atitudes. E a atitude de quem crê é obedecer. Você tem que acreditar que todas as coisas, elas podem contribuir juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Romanos 8, 28. Você tem que crer que independente da circunstância que você se encontra, e talvez a circunstância que você se encontra, ela foi criada por você mesmo. Não é uma prova, não é uma situação que você criou. Talvez o seu marido não exerça o ministério por sua causa, porque quando ele queria ir para a igreja, você atrapalhava, você dizia que não. Talvez ele te chamava para orar e você não queria orar. Talvez você tenha responsabilidade nisso. Talvez o seu casamento esteja uma bagunça e não seja obra do diabo. O diabo só entrou porque tinha uma porta aberta. Mas você tem que saber que mesmo que a responsabilidade seja sua, isso o Senhor pode usar e contribuir para o seu bem. Como? Ele vai usar isso para te tratar, para trabalhar o seu caráter, para mudar a sua estrutura e para te fazer uma mulher diferente. Você será uma mulher de testemunho, porque as pessoas verão que você foi transformada. E a sua casa será transformada como um reflexo da glória do Senhor sobre a sua vida. Nesse momento, o seu propósito é que o propósito do Pai, é que você seja atraída para mais perto dele, para permitir que ele te transforme e faça de você uma mulher realmente a sua imagem e a sua semelhança. Tenha coragem, porque o Senhor disse, não te deixarei, nem te desampararei. Isso está lá em Hebreus 13, 5. Deus não deixou, queridos, independente da circunstância, Deus não deixou de estar ao seu lado. Porque ele diz no Salmo 23, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu, o Senhor, estarei com você. Não precisa temer mal algum, porque o Senhor está contigo. Amém? Se alguém, incluindo o seu marido ou pessoas, né, dizem que não tem esperança para essa situação, não tem esperança para o seu casamento, não tem esperança para você, você não muda nunca, ou não, esse homem não vai ser levantado, ele não vai atuar, não creia. Entre num tempo de louvor, entre num tempo de adoração ao Senhor, porque você louvar o Senhor no meio da dificuldade é você mostrar que você crê, que a palavra dele é fiel e verdadeira e que ela vai se cumprir na sua vida. Situações sem solução são exatamente o que o Senhor precisa para executar e estabelecer o milagre, amém? Para mostrar o seu poder, porque em Mateus 19 diz que as coisas para os homens podem ser impossíveis, mas para Deus tudo é possível. Tudo, absolutamente tudo é possível para Deus. Então, eu estou te convidando para esse propósito. Ainda dá tempo de entrar, mulheres, se você conhece alguém que precisa fazer, que precisa ser trabalhada, que precisa ter o casamento restaurado, que precisa se posicionar para que o marido dela seja levantado e seja um ministro do Senhor, independente do que ele vai fazer, independente do que ele vai atuar. Chama lá. Eu te convido hoje a trabalhar junto com o Pai, a andar junto com o Pai. Permita-se ser trabalhada nesse processo, ser refeita, se necessário for, permita-se ser quebrada. Porque o Senhor fará de você, o Senhor fará da sua casa, o Senhor fará do seu casamento, o Senhor fará do seu marido, no lugar de habitação dele, uma expansão do reino, e vocês verdadeiramente serão um testemunho para a glória do Senhor. Aguenta firme o processo. Aguenta firme o processo. Deus tem obras para fazer na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, para mim ainda nesta manhã, em oração, Deus, eu me coloco diante do Senhor juntamente com as minhas irmãs. Pai, nós hoje estamos abrindo um propósito de 21 dias para sermos nós, Deus, curadas, restauradas, transformadas, para que depois nós venhamos nos posicionar pelo nosso marido.
Pai, de início, eu quero, juntamente com as minhas irmãs, pedir perdão, Deus, por todo o feminismo que nós temos agido dentro das nossas casas, dentro das igrejas, por termos nos colocado, Senhor, de tal forma que nós temos anulado o sacerdócio dos homens. Nos ajuda nesse propósito, Pai. Nos ajuda nesse processo. Nos ajuda a nos encontrar como mulheres dentro das nossas casas, dentro dos ministérios. E nos ajuda, Senhor, ser canal, para que os homens também possam encontrar o seu lugar de avanço como sacerdotes, como homens valentes, Pai, em nome de Jesus. Nesses 21 dias, Deus, mostra-nos aonde erramos e nos dá força para corrigir, porque não adianta saber e pedir perdão. Nós precisamos tomar o caminho da techuvá, tomar o caminho do retorno, Deus, e fazer a coisa certa. Que a bênção do Senhor seja sobre as nossas vidas. Que, Senhor, cada irmã que vai participar desse propósito, que sejam guardadas, que suas casas sejam guardadas, sejam cobertas pelo sangue do Senhor, e que seja um tempo aonde o Senhor encontre em nós. A tua palavra diz lá em Crônicas que o Senhor olha para encontrar aqueles que o Senhor pode se fazer forte, que o Senhor encontre em nós corações que estão totalmente no Senhor, para que o Senhor possa se mostrar forte nas situações que temos vivido. Que a bênção do Senhor seja sobre cada casa, sobre cada sacerdote, sobre cada família, sobre cada casamento, e que haja transformação e milagres, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? A gente se vê daqui a pouco, em outro vídeo, onde a gente vai estar iniciando o propósito. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.